Vamos dar o Fábio aqui? Tá, pode começar? Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Dando início em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Comissão de Finanças e Orçamento dá início à audiência pública para apresentação da avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. A Comissão de Finanças e Orçamento é composta pelos vereadores Carlos Eduardo Mendes Duda, presidente, ausente por agendamento de compromisso anteriormente, Fábio Ribeiro da Cruz, é membro, Renato Marcino da Silva, Fábio enfermeiro. Este presidente informa que da ausência foi dada a devida publicidade no site da Câmara. Audiência. Registrar a presença dos demais vereadores. O Dr. Lisandro e o Santos Social e o presidente Bacelar. E as duas auxiliares, Alice e a Cecília. Secretário de Governo Miro. Secretário de Administração Mandagi e a presença do secretário de Finanças, Sérgio Andrade. Com a palavra, senhor Sérgio Andrade. Bom dia a todos. Agradecendo aí a presença dos senhores vereadores para a nossa audiência de prestação de conta aí da primeiro quadrimestre de 2017. Quero agradecer a nossa diretora de Finanças, a Cecília, encarregada do setor de contabilidade, a Alice, bem como agradecer os secretários Miro, que é o secretário de Governo, e o Rodrigo Mandagi, que é o nosso secretário de Administração. Agradecer, Elias, pelo apoio. Se os secretários quiserem fazer parte da mesa, fiquem à vontade. Quanto mais longe, melhor, espero que não. Então, estamos aqui para prestar conta do primeiro quadrimestre. Já está na tela. Não vou, eu peço até desculpa não ficar olhando para a tela, eu vou olhar no quadro que eu tenho, porque eu não... Né? Então, eu vou passar aqui. Agradecer o presidente, né? O Sandro, e o Lisandro, o Renato e o Fábio. Eu vou falar que nos relatórios anteriores, até o Elias que acompanha bem, vinha projetado na LDO. Mas na LDO nossa está 120. E a minha lei orçamentária é 114. Então, eu entendi que eu tenho que trabalhar com a minha lei de orçamento. Se não cumprir a LDO, eu recebi a LDO, que nós recebemos a LDO que foi feita no ano passado. Então, a nossa receita projetada na lei de orçamento é 114.794.800. E no primeiro quadrimestre, nós realizamos 40.774.286 de receita corrente líquida. As receitas tributárias, quer dizer, várias receitas completam esse valor. Então, eu vou citar agora as receitas tributárias. No IPTU, nós recebemos, até aqui tem uma justificativa, de todas aquelas complicações de lançamento de IPTU e tal, então nos deixou assim num momento muito difícil, até para receber, né? E, na verdade, aqui está lançado o que eu consegui da baixa. É isso?
porque o banco também me complicou um pouco quando ficou de passar o arquivo para a prefeitura, para poder dar baixa para aqueles que pagaram. Então, me deu aqui, a receita do IPTU está, na verdade, aqui somente 1.356.000, mas dentro desse quadrimestre eu tenho mais 600 e alguma coisa que está como a classificar ainda, que eu recebi de IPTU. Então, amanhã, o mês que vem pode vir um valor maior, vamos falar, é milagre? Não, não é milagre. Só estou explicando para deixar bem claro. O ISS do quadrimestre foi 1.270.304, o ITBI 474.446, o imposto de renda retido na fonte 720.161 e outras receitas tributárias 718.004. Que são várias taxas que a gente recolhe em obra, cemitério, taxas de serviço, de expediente, todas as taxas estão incluídas aqui. Em seguida, vem as receitas e contribuições, que dá 682.167, que até perigoso falar que é da CIP, né? É que eu falo CIP, o Lisander... Aí vem a nossa receita patrimonial de 99.593, que se deduz, na verdade, que são as aplicações financeiras, tá? 99.593. Transferências correntes, 33.228.178. Como é composto essas transferências correntes? O FPM, que foi 8.140.654, o ICMS foi 5.121.192, o IPVA 3.921.874, não preciso aqui até como comentário, eu vou fazer, mas o IPVA é aquele 50% do que paga do carro, e, na verdade, a receita é janeiro, fevereiro e março, que são os meses que a gente tem uma receita até que nos ajuda, por sinal, muito no início do ano. Outras transferências, 716.002. Transferências de recursos da saúde, que é fundo a fundo, 2.830.836, que aí entra todo aquele dinheiro que o SUS manda para a gente. Todos aqueles recursos que, salvo engano, nas sessões daquilo é aquele telegrama, assistência farmacêutica, então todos estão incluídos nessas transferências. Aí tem a transferência que também é de fundo a fundo do Fundo Nacional de Assistência Social, que é 314.883, e a transferência de recursos do FNDE, que é Fundação Nacional de Desenvolvimento Escolar, né? Que é o salário de educação, alimentação, e vem uma parte também do transporte, que é 1.462.550. A cota da parte do IPI, que é 37.609. Contribuição de domínio público é a CID, que é aquele imposto da gasolina, que tem um percentual que vem para a CID, que vem para os municípios, 69.626. E transferências do Estado para a saúde, que é glicemia, PAB, campanha da dengue, que deu o valor de 114.691. Transferências para Centro Social, mais 125, e o Fundeb, que deu 7.537.303. Se a gente dividir por 4, deu menos que 2 milhões. Até eu citei que no mês de março eu recebi 2.200, 2.400, e em abril recebemos 1.200.000, quer dizer, então
quando chega um pouquinho diferente, não gasto todo, mas aí tem que guardar para compensar o mês seguinte, né? O transporte escolar, que é R$ 945 mil todo mês, então são 2.835.000. Aí outras receitas correntes, 2.324.035, que compõem as multas de juros, indenizações, multas de trânsito, zona azul, por sinal é bom até os senhores atentarem para essa zona azul, porque de azul não tem nada, né? Deve ser zona preta, né? Porque esse valor, mas é preta mesmo, de tristeza, de luto, né? Porque 4 meses, arredondando 8 mil, são R$ 2.000 por mês. Não dá, né, pessoal? Então, esperamos que, salvo engano, tem umas 6 comissão especial de inquérito na casa que está sendo apurado e tomara que dê bons resultados aí. Da dívida ativa nós recebemos 1.177.082. É bom lembrar que até o final de março nós estávamos com anistia, né? Agora dá uma diminuída. As demais receitas correntes, deu 355.465. Receitas de capital, 352.360, foi um repasse da saúde, que foi comprado alguns materiais para aquela nova unidade lá do Cipó, com essa receita. E convênio da União para o SUS, que vem mais 360. E as receitas primárias, que deu esse total aí de 352.360. E o total da nossa receita, que é a receita primária, deu 41.126.646. Agora é as despesas. Despesas liquidadas. Da mesma maneira, é projetada na lei orçamentária, 114.810.848. Por sinal, pela nossa receita, ela está 16 mil maior que a nossa receita, né? Mas é que está projetada. E nós já se utilizamos de 34.944.794. Como? Pessoal, 17.797.802. Encargos sociais, 5.176.484. Esses encargos é exatamente em cima do pessoal aqui. Aí é INSS, com garantia. Correto. Que nos leva aí a esses dois somados aqui, dá 22 milhões. Não, parcelamento não entra aqui, não. Esses são os diretos? Esse é só em cima da folha. É só os encargos da folha. Outras despesas correntes, 11.970.508, que é material de consumo, serviço de pessoas físicas, fornecedor de pessoa jurídica, o auxílio alimentação, transporte, que dá 1.372.426. Então, essa despesa total, que é o valor de 34.944.794. Despesa de capital foi aquela que eu citei agora, que nós compramos equipamentos para a unidade de saúde do Cipó. Esse investimento, que é 100.261, foi material permanente que foi comprado.
E a amortização da dívida é que entra o parcelamento do INSS, que aí foi 272.983. Como nós refizemos alguns parcelamentos e fizemos alguns novos no início do ano, então essa importância está um pouco até pequena nesse quadrimestre. Mas hoje nós temos compromisso de 100, 102, mais 115 e mais 25, que dá 230 mensal. Então, no próximo quadrimestre, essa importância vai aumentar, que foi aqueles acertos que foram feitos junto ao INSS. Acertos não, foram aqueles acordos feitos junto ao INSS. E aí o total da despesa chegou a esse valor, aí, 35.045,55. Agradecer a presença da vereadora Márcia e me coloco à disposição para as perguntas, se assim for necessário. Com a palavra os vereadores. Presidente, o Renato que está presidindo a nossa comissão, bom dia a todos. Ao secretário, eu estava olhando aqui, e assim, já fui o presidente da comissão e tal, tendo em vista tudo, né, eu acho que é a primeira vez, o Miro já teve algumas vezes aqui na casa, como vereador, mas é a primeira vez que eu vejo uma planilha de quadrimestre que dá para se entender, bem transparente. E aqui eu estava fazendo algumas contas, referente à arrecadação. Logicamente que esses 3 primeiros meses a gente tem o IPVA e tal, então a gente teve aí esses 41.126.646, né? Que se fosse na mesma tonada, daria em torno de 123 milhões, que bateria aqueles 120 milhões. Mas, tendo em vista que a LOA está 114.810. E aí, quando eu vou nas despesas, eu pego as despesas lá, deu 35.045, tal. Então, se a gente seguir o que entrou e o que saiu, eu vi que foi feito com muita prudência, né? Porque está dando aí, se a gente fosse levar na mesma tonada que eu estou falando das receitas com as despesas, daria 105 milhões, 135 mil e mais 15. Só que o que acontece? Tendo em vista que quando se pegou nesse primeiro quadrimestre, teve a questão da folha de pagamento de dezembro, que caiu de presente ainda em janeiro, né, e todas as outras despesas no geral. E aí o que chama a atenção aqui é que, e eu tive acompanhando, já falei isso aqui na sessão, que pela primeira vez, estou falando como vereador, que eu acompanhei a gestão passada e essa gestão, estão sendo respeitados a origem de onde vem o dinheiro. Então, o que vem da educação está sendo aplicado na educação. O que vem da saúde está sendo aplicado da saúde. O que vem da assistência estão sendo aplicado da assistência. E que era uma prática, secretário, que vinha ocorrendo antes, que se sequestrava o dinheiro, eu não sei que mágica que se fazia, tirava, dava prioridade a algumas coisas, e eu vejo que, assim, logicamente, que se falar que está tudo mil maravilhas, não está referente ao que se foi herdado. Mas o que se dá para notar é que dentro das despesas, juntamente com a realidade, se teve que enxugar muito. Eu fiz agora, seu Sérgio, o senhor me confirma, por favor, fiz agora referente à folha de pagamento, ela está mais ou menos 52%, né, porque deu 22 milhões dos 41 mil do quadrimestre, daria 21 mil e pouquinho, mais 2%, então está dando na casa de 52,9%, quase 53%, dentro do nosso limite prudencial, que seria os 54%, né? Na verdade,
a herança da gente é um pouco pesada. Pesada. E eu, para mim fazer a despesa de pessoal, é dos últimos 12 meses. E eu venho com meses muito carregado do ano passado. Então, me eleva um pouco. Eu, na verdade, eu gastei nesse quadrimestre, com o pessoal, 1.200.000, 1.300.000 a menos do que se gastou no ano anterior. Ainda não conseguimos chegar num ponto mais adequado. Mas está trabalhando para isso, não só na preocupação de diminuir a despesa, mas também em busca da receita. Porque se eu melhoro a receita, eu faço o enquadramento necessário, né? Sim. Não, assim... Desculpa, com referência ao demonstrativo, eu procurei deixar o mais aberto, porque ele não era assim, né? Então, sim. E eu deixei mais vasto justamente para todos terem a compreensão de onde vem exatamente todos os nossos recursos. E o que você colocou, eu posso te garantir, coisa que a maior preocupação nossa na Prefeitura, na administração Maria Lúcia, é o respeito com o dinheiro. Vem um dinheiro para fazer do royalty. O royalty faz o quê? Isso. Vai fazer isso. Não, mas vamos aproveitar. Não se aproveita nada, não. O royalty só vai fazer isso. O Fundeb, hoje, ele está exclusivamente para pagar a educação. Nós não estamos usando nada para outras compras, que pode até usar, porque é 60-40. A gente não está usando nada, exclusivamente. Então, se respeita muito. E eu já cheguei a mostrar para você lá, algumas vezes, sim, que todo dia está aqui, ó. Eu não tenho vergonha de mostrar, eu tenho orgulho. Sim. Eu tenho orgulho, porque está se cuidando bem do dinheiro. E quando a gente vai procurar gastar R$1, que fala, pô, R$1 não, a gente procura gastar R$1 muito bem gasto. Verdade. Porque é difícil o real entrar. Então, a gente tem que ter muito respeito com esse dinheiro. Principalmente porque é público, né? Verdade. Então, Sr. Sérgio, dentro dessa linha que o senhor falou, como eu falei, por exemplo, aqui eu estava olhando, nunca, né, Sr. Elias, referente aqui, demonstrativo do Fundo Nacional de Assistência. Então, as receitas, ela vinha muito genérica, assim, X de receita e X de despesa, até por várias vezes o Miro, que está aqui hoje como na função de secretário, e a gente falava, poxa, a gente quer mais desmiuçado, né? Eu, como economista, eu falo que, assim, contra provas não tem argumento. Então, quando você vê que, mesmo tendo essa herança pesada, de ter a folha de pagamento de dezembro, que ficou em janeiro, vários parcelamentos, ter que se pagar uma parcela do fundo, a parcela do INSS, tudo para começar, e que sai tudo, né? Então, independente que não esteja nesse percentual dos 50 e poucos %, mas é despesa, todas as despesas é despesa. Mesmo assim, ver que já aconteceu muitas vezes nessa casa, da gente ter um déficit, né, Sr. Elias? A receita estava, por exemplo, em 35 milhões, e a despesa estava em 41, 42, 43 milhões, e aí a conta não fecha. E aí, quando o senhor faz essa fala que a preocupação é com a despesa, mas também com a arrecadação, a gente fica feliz. Porque não dá para você tentar fazer um investimento, e por isso que nós perdemos muitos recursos, por não ter a saúde financeira sanada, porque quando chegava a contrapartida de qualquer recurso, não tinha de onde tirar. E aí se tinha uma maquiagem. Não, pede o recurso lá que vai ter a contrapartida. E no fim não tinha de onde tirar. Aí se chegava, por exemplo, tinha que tirar 40 mil, 50 milhões, 100 milhões de contrapartida numa determinada obra, e a gente não tinha. Mas, assim, da minha parte, nessa primeira explanação, era, a princípio, dar os parabéns e obrigado pela transparência. Foi a primeira vez que eu consegui bater o olho e não ter entrelinhas, tanto na receita quanto na despesa. Logicamente
que as despesas a gente vai acompanhando com os relatórios que são mandados para essa casa, só que quando a gente vê e consegue enxergar que está tendo um respeito com o cronograma, como o senhor disse, respeito, chegou da saúde. Então, a primeira coisa que eu vi, chegou de X, saiu para Y. A gente acaba tendo a identificação que se está, na verdade, tendo um respeito com o orçamento e com o dinheiro público. Então, da minha parte, nesse primeiro momento, era dar os parabéns e gostei muito aqui da tabela. Espero que nós, eu falo nós porque somos todos governo, conseguimos trazer cada vez mais soluções viáveis para aumentar a arrecadação e conseguir sanar os problemas que veio da outra administração. Sandro, só para esclarecer, lembra aquele 250 mil que você perguntou do ano passado, tal, onde tinha ido parar, né? Isso, graças a Deus, não vai acontecer. Chegou, vai ser utilizado exatamente para aquela função. Agora, eu tenho uma projeção de receita que a gente tem que se cuidar um pouco, né? Então, eu estou recebendo, em média, 10 milhões por mês, maio, junho, junho e julho, ainda eu fico nesses 10. Só que agosto, setembro e outubro, a minha previsão é 7 milhões e meio. O IPTU, pagaram, algumas pessoas pagam parcela única. Tem lá um dinheiro, mas se eu torrar o dinheiro, como é que eu me programo para depois? Como é que eu vou cobrir agosto, setembro e outubro, que eu tenho uma receita não prevista, mas baseado no ano passado, de 7 milhões e meio. Então, vai ser 3 meses assim de muita compreensão, muito sacrifício, porque novembro e dezembro, vamos dizer, eu ponho a casa em ordem, mas esses 3 meses vai ser muito apertado para todos. Às vezes até para o meu repasse aqui e tal, né, que eu converso com o presidente, temos que segurar um pouco, por favor, tal. E ele, por sinal, tem sido bem compreensível, mas ele também tem que ter a receita dele, senão ele estoura o orçamento dele, e também não é justo, né, porque ele tem um percentual de gasto, tudo, então todos têm que tomar seus cuidados. E nessa fala do senhor, vale lembrar que no finalzinho, né, acho que os 2 últimos anos, nós ficamos recebendo aqui o décimo da Câmara igual Casas Bahia. Se falava assim, olha, tem que pagar tal coisa hoje, tinha que chorar lá, até que o ex-presidente aqui, o professor Colli, ele protocolou, né, senhor Elias, um documento no Tribunal de Contas, se falando dessa prática, porque a gente não via um recurso nem para casa. Não, no final do ano teve até uma operação de choque, se eu posso chamar assim, né, para poder viabilizar o repasse, mas olha, eu te dou aqui, mas me devolve, quer dizer, foi aquela operação de choque, que eu espero que não aconteça, né? Mais algum vereador? Olá, presidente. Bom dia, seu Sérgio. Eu quero só tirar umas dúvidas aqui, que eu não tenho essa intimidade com os números que o Sandro tem. Do valor do pessoal. Então, nós temos aqui, é correto eu somar 17.797, mais 5.176, são os encargos, certo? E esse auxílio alimentação, transporte, despesa de exercício, também é de pessoal? Não, não é despesa de pessoal. Benefícios não é despesa de pessoal. Tá. Não, era a minha dúvida. Porque o vale transporte e a cesta básica, né? O vale alimentação não é despesa de pessoal. Mas, de qualquer forma, é gasto com o pessoal, né? Se não, tem mas ele não entra como despesa de pessoal. Sim, não. O que eu estou querendo dizer é que, na prática... Mas é despesa com o pessoal. É despesa com o pessoal, né? Quer dizer, funcionário me custa 1.000, mais 100, mais 200, mais 300. Então, ele me custa 1.500 mês. Se for fazer outros cálculos, ele vai me custar talvez 3.000, 3.000 e pouco. Porque eu somei esses 3 custos, que é o que eu tenho esse raciocínio, né? Se você tem um funcionário a mais, você gasta uma cesta básica a mais. Porque aqui não fala o custo do funcionário, né? Despesa de pessoal. Né? E deu 24.345 dos... Somados os 2, né? Os 3, no caso. Os 3. Não, só 2. Não, eu estou falando, eu somei os 3. Não. Né? Eu incluí isso Mas aqui. é 22 milhões que gastou
Com o pessoal. Dos 35 que foi gasto, não é isso? Da despesa total de 35. É o 17 mais 5, 22.444 que nós gastamos com o pessoal. E até nós fizemos aqui um cálculo da nossa receita de 40.744. Nós, no quadrimestre, fizemos 55% com despesa de pessoal. Tá. Mas só como não é o mês, na verdade é o último ano, então hoje a nossa despesa de pessoal ainda está em 56 e um pouquinho. Mas já deixei de gastar com o pessoal nesse quadrimestre em torno de 1.200.000, 1.400.000. Que vai dar esse valor durante o ano. Tá, Joia, só essa dúvida. Porque, na verdade, a nossa grande luta é fazer um enquadramento no 54, que eu não gostaria de levar um alerta ou coisa parecida com referências ao não fechamento das nossas contas de pessoal, entendeu? Porque isso pode nos prejudicar na prestação de conta e tal. E como eu costumo dizer, não querendo levar vantagem, não, mas em todos os momentos que eu pude ter essa oportunidade de participar da administração pública, eu nunca tive uma conta rejeitada pelo tribunal. Então, não gostaria que fosse dessa vez. Entendeu? E não será, não será. Por isso que a nossa preocupação é muito grande em Possibilidade É bom, viu, vereador, é bom salientar que, se caso tivéssemos arrecadado o IPTU no período correto, o percentual chegaria abaixo dos 54. Então, na verdade, foi o que eu falei, eu não tenho essas intimidades com os números. A minha conta aqui é mais aquela conta que eu faço em casa, né? Do que foi gasto, do que vocês gastaram, nesse quadrimestre, 35, né? 35. Total despesa, 35. Desses 35, 22.444 foi com o pessoal. Eu entendo tudo, mas eu acho um número surreal, assim, do total que você gastar, eu não fiz a regra dos 3 aí, mas esse percentual daria bem mais do que 50. Não, eu sei. Então, é da receita, mas mas na realidade, de tudo que você gastou, de 35 que você gastou, 22 foi só com o pessoal. Então, mas a nossa realidade, veja, a nossa realidade é essa mesmo. Então, porque se você gasta 60% da arrecadação que você tem com o pessoal, se eu arrecado 10 milhões, 6 milhões por mês é pessoal. Me sobra 4. Aí eu tenho todos aqueles parcelamentos que eu fiz. Você sabe quanto eu tenho para investir? Nada. Então, e existe... Agora, eu não tenho como equacionar a despesa com o pessoal. Tem que ter um trabalho, não como crítica, não, às vezes a gente coloca alguma coisa e pensa que está criticando, Sim. Não é como crítica. Eu tenho um plano de carreira da educação caríssimo, quase que inviável. Insuportável, é inviável. Que está nesse custo aí, né? Está tudo aqui. Agora vou ter que ter um aumento lá de 2,5 de promoção. Eu não tenho dinheiro para bancar isso. Agora, tem o Fundeb que banca, mas se eu pegar o Fundeb e pegar todas as outras receitas, e o resto, como é que fica? Redução do... Por sinal, até eu tenho essa ideia, e vou ver se eu consigo viabilizá-la, é limitar a educação no Fundeb. Porque ainda tem parte da educação que é recurso próprio, não é nem no Fundeb. Porque hoje eu tenho que fazer coisas... lógicas, vamos dizer, né? Não adianta eu prometer que eu vou fazer tudo, se eu vou, daqui um pouco eu vou recantar um mês, 7,5 milhões, como é que eu viabilizo? Aí, qual é a minha principal, nesse momento eu vou fazer o quê? Folha de pagamento, e o resto? Eu tenho um lixo que custa-me 400 mil reais por mês, eu tenho todos aqueles parcelamentos, que se eu parar, eu perco o parcelamento. Redução da folha, vocês já estudaram, não tem como baixar mais, corte.
Veja, eu tinha 200 cargos de livre nomeado. Hoje eu tenho 120. Eu diminuí 80 cargos que eu não contratei. Por sinal, mandei extinguir para acabar logo, para não ficar tentando a gente. E provavelmente ainda vão correr o risco de mais 40 ou 50 que vai ser também eliminado. E eu vou mandar 50 embora. Infelizmente, é a realidade. E isso vai refletir... Vai começar a diminuir, lógico. A nossa vontade na administração, lá nas nossas contas, é chegar a 50, 48. Abaixo de 50. Em cima do quê? O PDV ele vai refletir apenas no ano que vem. O PDV ele diminui em torno de R$280 mil a folha por mês. Então daria uns 3 milhões aí na folha no ano, 3 milhões e 300. Só que para diminuir 3 milhões e 300 nos próximos 3 anos, 3 milhões e 300 em 2018, 19, 20... Tive que gastar. Esse ano nós estamos tendo que gastar 2 milhões e 200. Cheguei a falar. Me arrependi de PDV. Olha, se eu soubesse que ia dar esse... Não. Mas o fundo de garantia é muito caro. Eu tenho que pagar 50% de multa. E à vista. Porque a rescisão do funcionário, dependendo dos valores, eu pago em 2, 3. Mas o fundo de garantia é 50% de multa. Mas ele só vai e eu não ter tenho reflexo funcionário. a longo prazo. Eu não tenho funcionário de 5, 6 anos. No Eu tenho PDV, funcionário de 20, de 30. Ah, você não pode. Teve um médico que era 120, 140. Desculpa, não vou fazer indeferido. Por quê? Depois de 3 dias ele faz outra seleção, outro concurso e volta. Espera aí. Não estou falando que ele está dando golpe, mas é um direito dele, mas eu não posso. Mas não pode atender no momento. Então eu... O vereador Lisandro, a colocação que o senhor fez com relação a gasto de pessoal, o senhor está no caminho certo, a visão do senhor está correta, apesar do senhor não ter... não se familiarizar muito com os números, mas o senhor fez aquela contabilidade doméstica que a gente faz. Sim. Né? O ideal é como o Sérgio colocou, o gasto de pessoal, quando o senhor olhou 55%, o senhor falou, mas pô, 55%, né, em base do que foi arrecadado, está certo, assusta. O ideal é o que o Sérgio falou, é baixar para 48%, 45%. O que me assusta mais não é nem do que foi arrecadado, é do que foi gasto. Porque é o que eu falo, você gastou 35 milhões, e se você somar lá os que entra na conta, vai para 24 o gasto com o funcionário. Você gastou quase tudo com o pessoal. Não existe empresa no mundo que, mas é por isso sobrevive gastando... Com o pessoal. O ideal Faz a é regra baixar. do 3 aí, Sandro. Quanto que dá esse percentual? Então, mas vale ressaltar que no quadrimestre teve 5 folhas. De dezembro entrou junto nessa. Então, eu não sei. Então, 5. Eu fiz a conta de 4. Porque em dezembro o Clodoaldo saiu e não pagou o pagamento. Quando eles chegaram, teve até o dia 6. Mas esse entra no restos a pagar também. Mas isso que eu ia falar. Tem que ver se... Na verdade, esse número que ele está falando, a gente está segurando lá os recursos, tanto é que deu um resultado, um superávit, que a gente não vê há muito tempo aqui na administração, de 6 milhões. Então, sobrou 6 milhões em caixa. Porém, fala, então esses 6 milhões eu posso gastar com funcionário? Jamais. Se gastar, a conta só vai fechar nos 55 se esses 6 milhões que estão em caixa não forem gastos com funcionário, e não podem. Aí, por exemplo, a hora que você fechar a conta, gastar o que arrecadou, tem que dar no máximo 54%, senão você tem conta rejeitada. Perfeito. Agora, tudo isso são reflexos da situação no Brasil, né? Porque ICMS, do FPM, você não tem venda, não tem negócio, não tem nada, a recessão que está... E além do que, os meus índices que eu recebo os recursos hoje foi baseado em 2 anos atrás que eu recebo esse ano. Quer dizer, o ano passado, então, foi difícil, esse ano está horrível. Você imagina daqui para frente. Quer dizer, os meus índices de ICMS, de FPM, o sujeito a cair ainda. Quer dizer, eu vou ter menos recursos. Mas, Sérgio, eu ia colocar exatamente isso, porque eu fui buscar a peça orçamentária e do demonstrativo que está sendo apresentado hoje, me assustou um pouco. Foi até interessante
o secretário colocar essa questão. Se nós pegarmos aí o FPM do que foi arrecadado, na realidade, média de 2 milhões mês, pelo que eu puxei ali, pelo cálculo que eu fiz, 2 milhões mês, certo, Sandro? E o ICMS, média de 1.200.000 mês. Então, na realidade, se nós seguirmos nessa projeção de arrecadação, nós vamos fechar abaixo do que foi previsto. Orçado, porque na realidade o FPM nós orçamos em 31 milhões. Se nós formos nessa toada de 2 milhões, vamos fechar em 24 milhões. E o ICMS nós orçamos em 22 milhões, e se formos nessa média de 1.200.000, vamos fechar em 15 milhões. Então é preocupante, é o que o Sérgio está falando, a questão dessa variação, né, que a prefeitura tem de repasse, né, Sérgio? Isso é uma preocupação enorme. Qual é a esperança? De vez em quando o governo federal cisma lá e faz um aporte de dinheiro nos municípios lá e dá uma ajuda. Ou então que vem a repatriação que está para estourar de novo lá, a gente tem que rezar, né, para acontecer essas coisas, para poder dar uma equilibrada. E infelizmente aquilo, a despesa tem que ser super controlada, mas muito, muito, muito mesmo. Eu cito aqui o que acontece lá no nosso dia a dia. Mas o Mandagi não compra nada, o Mandagi regula tudo. Não é que regula tudo. Eu tenho que comprar pneu, pessoal, para nossas máquinas, caminhões, carros. Está previsto em R$400 mil. Eu não tenho como comprar num mês R$400 mil. O que vai acontecer? Pessoal, vamos comprar 70, 80 e vamos... Só que ninguém tem a paciência de falar, tá bom, eu vou esperar. Ninguém, só sabem assim. Lógico, cada um pensa em si, naquela ânsia de fazer as coisas, a gente entende. Mas se eu não tiver orçamento, eu não tenho dotação. E nem sempre todos entendem isso. Dotação, eu dependo de receita. Se eu não tiver receita, eu não tenho dotação, eu não tenho o que gastar. E nem todos entendem isso. Então, a gente tem assim, muita dificuldade, às vezes, com os próprios nossos secretários, para explicar, para colocar. Por quê? Porque eles têm a ânsia de fazer as coisas. Que ainda, além das despesas do dia a dia, há o compromisso de liquidar parte da dívida anterior. Muitas vezes fala, tem um saldo, um saldo primário aí com superávit, mas que boa parte desse saldo você é obrigado a liquidar fornecedores anteriores para poder tocar o negócio, que senão você não consegue tocar. Então, além da dotação orçamentária para o ano de 2017, você é obrigado a cumprir com algumas coisas de 2016, senão você não toca a vida. Foi como agora, eu fiz um acordo com a Eletropolo, tinha 300 milhões de restos a pagar, salvo engano. Não, 300 para o restos a pagar. Sim. Só que o acordo foi 521, quer dizer, eu tive que utilizar... Não, de restos a pagar R$1.500. Então foi praticamente todo o acordo que eu fiz, eu tive que empenhar em exercícios anteriores, mas usando a minha dotação. E como eu tive um déficit orçamentário passado de 24 milhões, eu tenho que, nos próximos 4 anos, pagar esse déficit, que eu estou dividindo em 4. Então, eu vou pagar 6 milhões em cada ano. De 114, eu vou reduzir para 108 a despesa que eu posso ter. Então, é uma matemática ali complicadíssima, né? Até às vezes, vou pedir socorro aqui para o meu economista aqui para me ajudar. E uma outra situação que a gente tem enfrentado lá também, e que é uma discussão diária lá com os secretários de todas as áreas, né, em relação ao funcionalismo, esse número, assim, a gente está falando do primeiro quadrimestre, que tem a receita de IPVA, tem algumas coisas que entram a mais, o segundo talvez salve um pouco a lavoura aí, em função do IPTU, boa parte do IPTU entrar no segundo quadrimestre,
mas você tem que baixar a folha de pagamento de qualquer forma. Nós temos uma situação de que assim, alguns equipamentos têm que ser acelerados, tem que pôr em funcionamento. É o caso típico do Cipó, da UPA. Da UPA não, do posto de saúde do Cipó, né? Não é nem da UPA. Lá você cria um conjunto de despesa lá que você é obrigado a cumprir. E quando você fala que você vai contratar, nós temos lá requerimento, lá requisição para contratar mais 12 médicos. Você não tem condição de contratar de jeito nenhum. Você vai estourar e aí vai de encontro com a conta que o Lisandro fez. Daqui a pouco você está gastando 80% com despesa com o pessoal. Então você não tem. Hora extra, aí você vem, tá bom, então eu não contrato e sou obrigado a fazer hora extra. A hora extra é cara, né? Tem hora extra lá, a grande maioria das horas extras lá são pagas em 100%, até por acordo mal feito Tem casos aí que fizeram assim alguns acordos, que a pessoa trabalha 12 por 36, tem 15 dias que ele trabalha, na verdade ele tem 2 folgas, trabalha 13, e quando cai o dia de domingo é o dobro. Pessoal, desculpa, isso não existe. Não tem como viabilizar isso, é impossível. Só que tem um acordo lá no Ministério do Trabalho, o sindicato que fez junto com a prefeitura, que é impossível, só que a gente tem que cumprir. Agora, temos que rever, do mesmo jeito que eu falei da educação, tem que rever esses acordos. Não que o funcionário não precise ganhar, não é isso. Pessoal, ele trabalha 12 por 36, 15 dias, 2 folgas, 13. E ainda recebe no domingo, quando ele trabalha, o dobro. Não tem como. E não é só, são todos que fazem 12 por 36, são todas as categorias. O jurídico não pode entrar... Entra para rever isso. Porque... Já entramos. Nós já estamos. Só que há de convir que é uma briga... Sim, na justiça, mas assim, na justiça do trabalho, né? Não é aquele... Não é igual... Não, é daqui, não. Não, é Ministério Público. Então, são coisas assim que é trabalhosas, que não é de repente que se faz. Às vezes, não é de licitações, tudo bem, a gente arca com essas consequências. Tivemos um início aí não tão bom, até talvez por escolha não muito adequada, mas agora a gente está se enquadrando. Só que, quando eu coloco uma vírgula no lugar errado, aquele que quer tumultuar, ele vai lá e entra no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aceita, ele não vai analisar a vírgula, ele suspende para depois analisar a vírgula. Aí a gente recebe crítica aqui, às vezes violentas, com razão, não estou tirando a razão, não estou querendo que pare de criticar, não. Que a crítica, eu entendo, construtiva, é sempre importante para a gente se espertar, para a gente melhorar, que é a nossa função, cada vez melhor, para fazer uma administração adequada para essa cidade. Pessoal, eu moro, eu vivo, eu quero essa cidade boa, eu quero ela bonita, todos nós daqui queremos. Embora eu ainda sou chamado de forasteiro, mas eu quero bem, eu criei minha família aqui, tive o prazer de estar aqui como vereador, presidente dessa casa, lutei para fazer o melhor para essa cidade e quero. Hoje de manhã falaram, você está parecendo a Madre de Calcutá, né? Hoje falaram para mim, o Mandagi, e o Miro. Depois da saúde de ontem, eu fiquei pasmo. Não dá para me levantar 4 horas da manhã para fazer o manhã imobiliário a 1 hora da tarde, não dá. Eu falei para eles, mas isso aí não pode ser real. Quer dizer, agora, como resolver? Eu tenho como resolver. Ontem ela colocou aqui que precisava disso, e olhava para mim. A saúde é para gastar 15, a gente gasta 35. Então, por isso que a gente pede, às vezes, dos vereadores mesmo, que são nossos companheiros, nossos parceiros, paciência, compreensão. Não é má vontade. Coisa que a gente não tem é má vontade. Agora, para viabilizar, é ele que determina tudo, infelizmente. Queria registrar a presença do presidente da comissão, vereador Duda. Não, é só para finalizar aquela parte que o Lisandro estava falando aqui, Lisandro, do percentual. Dentro do arrecadado, que foi 40 e poucos milhões,
dá 53% da folha, quase 53%. E das despesas, que foi quase 35 milhões, 34 mil, fazendo em cima da despesa, foi gasto 58,9% com folha. Né? Então, assim, dentro do arrecadado está dentro do limite prudencial das despesas, e aí vem tudo aquilo que está sendo falado, referente ao PDV, que vai refletir só o ano que vem, e sucessivamente. É só para... Você Não, falou, faz a regrinha de 3 aí, só dando o percentual correto. Secretário, com relação a esse resto a pagar processado de 22 milhões, como é que vai ser, qual é a previsão, o cronograma de diluição do pagamento desses restos a pagar? Na verdade, senhor Elias, estava até falando isso com a Cecília aqui agora. Esse resto a pagar é do ano de 2017, não é do resto a pagar do ano da gestão anterior. E aqui é o que foi empenhado e que ainda não foi, o que não foi pago. Então, isso vai pagar dentro do cronograma de pagamento normal, dentro das liquidações. Esse é o processado em 2017? Em 2017. Tá não bom. tem nada a ver, até eu fiz esse não questionamento. liquidado, né? Não, Tá. é o processado não liquidado. Tá. Então, ele vai de acordo com a liquidação, Sim. o cronograma Normal de pagamento. de pagamento. Ok. Aliás, é bom salientar que, por determinação até da prefeita lá, por exemplo, nós não temos nenhuma dívida em aberto de janeiro, nenhum documento liquidado em janeiro que não tenha sido pago, fevereiro que não tenha sido pago. Janeiro, fevereiro, em março, abril. Então, todo mundo que liquidados. forneceu para a prefeitura com vencimento nesse prazo já recebeu. Com relação ao Fundeb, o secretário Sérgio Andrade, eu vi uma preocupação do senhor com relação à despesa de pessoal da educação. O repasse de Fundeb está dentro do previsto, pelo cálculo que o senhor tem na secretaria, consegue manter a despesa de pessoal até o final do ano com esse repasse? Não, eu devo arrecadar 22 milhões e a previsão de gasto com educação é 26. 26 só com o que diz respeito ao Fundeb. Se você colocar, o Fundeb, ele é para pagar professor, coordenador, supervisor e diretor. O pagamento de professor, diretor, supervisor e coordenador, estamos fechando esse número, passa de 25 milhões para cumprir o ano. E o repasse do Fundeb vai chegar a 22 milhões e não tem como aumentar. É per capita, já está definido, já tem uma previsão. Então, a gente vai ter que tirar de algum outro próprio, né, dinheiro próprio, mas dentro da educação, que a gente tem discutido bastante lá, é não tirar de outra secretaria, tirar da educação para gastar os outros 3 milhões que faltam para cumprir com aqueles que são empenhados no Fundeb. Além disso, na folha de pagamento da educação, você tem motorista, você tem faxineiro, você tem da merenda, você tem todos os outros funcionários da educação que também entram na folha, como folha, porém não entram no Fundeb, vão entrar dentro do 25% da educação. Correto. Eu fiz essa pergunta justamente porque o Lisandro, na audiência com a secretária da Educação, foi na questão de demanda também, foi colocado alguma coisa aqui, né, o nobre vereador. Então, é uma preocupação muito grande da casa. A secretária esteve aqui, obviamente, fez a explanação com relação à fila de espera e tal. E olhando os números, eu tinha realmente feito o cálculo aqui e chegava em 22 milhões de repasse. Então, eu queria realmente deixar claro como é que está a situação para cobrir toda a despesa. A prefeita nos chamou essa semana e falou, como é que a gente faz para aumentar o Fundeb? Dá para colocar mais gente na rede? Mais criança na rede? Hoje, por mais criança na rede, não paga o que você vai investir não compensa. Que é a base de Olhando não socialmente, lógico, você tem que colocar, se precisar, você tem que colocar. Mas hoje, aumentar o número de criança
vai aumentar a despesa muito mais do que a receita. Então, hoje é aumentar o déficit do Fundeb, que hoje é em 3,5 milhões, para aumentar déficit. Hoje o caminho natural e frio para resolver o problema hoje de aumentar a demanda seria terceirizar. Seria pegar uma entidade e você falar, eu vou... Desculpa, então o recurso que viria não paga as novas vagas. Se você pegar o que o Fundeb hoje repassa e dividir pelo número de crianças atendidas, Não fecha. dá 10, um exemplo, 10. Se você pegar o custo da criança, o custo que a gente gasta com o Fundeb, dividir pelo mesmo número, dá 12. Então, você tem um déficit de 2 por criança. Se você aumentar o número de crianças, Teoricamente vai aumentar o déficit. Aumenta só Hoje, o déficit. e com um detalhe mais agravante, toda criança que você pôr na rede esse ano, o repasse só vem O ano seguinte. no ano seguinte. A despesa é no ano, mas o repasse é no ano seguinte. Então, sobre isso, acho que vem de conta com aquilo que a gente já falou, né, Sandra? Algumas vezes que você citou aí da terceirização, que nós até tentamos sugerir, falar, mas parece que não estava cogitado, porque de repente sai mais barato você fazer esses convênios que já houveram, né? Deve ser legal, porque existiam, do que você colocar na rede que você vai receber só daqui. Então, mas o detalhe aí, o Lisandro está falando de convênio, você está falando de terceirização da rede toda. É que é a mesma coisa, na Não, verdade. né? é a mesma Mais ou coisa. menos. Na verdade, é uma discussão que eu já venho há muito tempo, já tentava propor isso para a secretaria anterior, né? Quando vereador, de você fazer... Vou dar um exemplo. Pega a igreja tal aí, ela, olha, eu vou assumir 100 crianças do segundo ao terceiro ano do ciclo aí, do ciclo básico aí. Eu vou te pagar, já aconteceu isso com o Lar de Mãe Inês, eu vou te pagar R$300 por criança. A entidade vai dar pulo de alegria. Sim. E a prefeitura, eu fechei uma conta, cada criança custa hoje para Embu-Guaçu em torno de R$600. Quando você coloca manutenção de escola, pagamento de professor, quando você coloca todos os benefícios que o professor, diretor, supervisor tem para cada escola, você tem que ter um diretor, você tem que ter para cada grupo de escola um supervisor, e a merenda, transporte, tudo isso, quando você coloca, passa de 600. Eu sei que o número em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo paga em torno de R$500 por criança para as entidades conveniadas, as terceirizadas, né? É isso mesmo, eu Né? vi no jornal esses dias. R$500. Custa para a Prefeitura de São Paulo R$800 cada criança. Então é melhor terceirizar. E a terceirizada custa para ela consegue ter lucro sobre isso e dar uma qualidade compatível com o que o Estado obriga a dar. Então a gente, na terceirização, a gente está convencendo a prefeita e a Madalena já entendeu isso, a gente já conversou algumas vezes. Hoje não vale a pena mais, o sindicato talvez não goste disso, outros não gostem disso também, pôr mais gente na rede para aumentar o número de atendidos. Sim. Hoje compensaria friamente a gente chamar algumas entidades e fazer a parceria e falar, vou te pagar 300, 350, baixar o meu custo e não perder a qualidade quando você terceiriza a educação, algumas fases da educação. Então, eu fico mais à vontade para falar agora, porque minha sogra não está mais à frente da Casa da Criança, lá no Cipó. Mas lá pela Casa da Criança, que é uma entidade que eu conheço há muito tempo, ela tem 4 salas lá, né? Ela atendia algumas crianças o ano passado, mesmo sem receber, que ela ficou só os 12 meses sem receber, ela recebia R$2.500 por mês. Quantas crianças? Tudo bem que ninguém vai trabalhar igual a dona Esther trabalhava, porque ela ficava tirando do bolso, fazia bingo, fazia não sei o quê. Mas era um convênio bem enxuto para a municipalidade e atendia um número razoável de crianças. Eu não sei te falar agora quantas eram exatamente, mas era
se eu não me engano, nesse último ano foi só uma sala. Ela já chegou a atender 2 salas, 100 crianças. O espaço lá é excelente, bem centralizado, né? Uma entidade regulamentadinha e tal. Esse é um exemplo, né? Nós temos vários, o Sandro conhece todos aí. E a gente vem insistindo nisso, né, Sandro? Até por causa da demanda, da creche, etc. e tal, que não consegue suprir. E aí, no caso, seria até mais econômico, é o que você está falando. Né? É o que eu falo. Nesse período que nós estamos, tem que reinventar, tem que procurar a solução de baixar custo. Você tem que começar um processo agora, Lisandro, para ele ir a médio e longo prazo surtir efeito. O Lar Irmã Inês, eu tenho um número lá, nós estamos devendo R$24 mil para o Lar Irmã Inês, nós não, da administração anterior, ele tinha 100 crianças, recebia R$240 por criança. Para ele faz falta os R$240, e para a prefeitura era um lucro fabuloso. E ele falou um detalhe ainda, que em São Paulo, se não me engano, é 350 cada criança. R$500 por criança. Que ele receberia. Ele receberia. Então, hoje, se chegar o Lar Irmã Inês, ele tem professor, ele tem toda estrutura. Ele tem estrutura, tem estrutura sala. De colégio particular. Ele tem tudo. Se você chegar para ele e falar assim, ô Lar Irmã Inês, eu vou mandar 200 crianças para lá e vou te pagar R$300 por mês hoje, ele abraça com uma força enorme aquilo, porque para ele já tem lá um diretor, ele tem o supervisor, ele tem a estrutura, ele já gasta com luz, ele vai pôr o quê? Vai pôr professor para atender dentro do que a prefeitura estabelece e vai fazer a gestão. A prefeitura vai ter que manter o padrão. Só que, aí talvez é isso que o Sérgio vai falar, nós temos os professores da rede, então a gente tem que começar, talvez, o incentivo ao PDV, realocar esse povo, os professores que estão na rede, né? Você não pode dispensar professor, então você tem que realocar. O que eu acho que teria que ter como ponto de partida é o seguinte, não aumentar a sala mais hoje. Se tiver que aumentar, aumenta via terceirização. Mas isso que eu ia perguntar para o senhor, secretário. Evidente que a gente não está falando de desempregar ninguém. São para as demandas que não atendem, né? Então, falamos, né, no caso de emergencial mesmo, tem criança fora da creche, estabelece esses convênios. Eu entendo que daria para fazer uma série de coisas que, aí caso por caso, de repente, você conseguir até em uma entidade que assim, na verdade, a gente está usando o Lar Irmã Inês aqui. Exemplo. Mas é um exemplo que não dá, porque é uma entidade acima das outras, né? Em questão de estrutura, capacidade técnica, inclusive. Temos outros. Mas, de repente, você usar o espaço físico e implantar lá, emprestar para o funcionário, emprestar para a entidade que vai te fornecer o serviço, alguma coisa assim, não sei, pensar em algo assim, que até diminuísse o custo mais ainda, entendeu? Falar, eu vou colocar 100 crianças aí, mas eu vou colocar 2 professores também, então você vai pagar pelo local, alguma coisa assim, né? São ações que a gente pensa para tentar diminuir mesmo o custo. Fazer isso como transição. Sim. Porque, na verdade, a cada ano, a gente não faz essa conta, mas a cada ano, 10% do funcionalismo sai da prefeitura. Ou porque ele aposenta, ou porque morre, ou porque pede a conta e vai trabalhar. É natural 10%. Você perder o turnover lá, a rotatividade do funcionarismo público, ele diminui naturalmente. Né? Hoje, na crise, menos, porque todo mundo está se segurando, né? A prefeitura é uma tábua de salvação. Mas, naturalmente, quando a economia crescer um pouquinho, começar a melhorar, muita gente larga a prefeitura e vai para as empresas particulares. Então, já há uma. Então, o que eu acho que a prefeitura caiu na nossa mão, não sei se felizmente ou infelizmente, porque você deixa de fazer um montão de coisa para poder fazer ajuste, né? Pensar nisso, pensar para frente. O que, infelizmente, a administração anterior, não estou metendo pau, estou falando a realidade, né? Não pensou. Se você tem que justificar, falar, fazer essas contas, falar, eu posso gastar no máximo 48%, 45% com o funcionário, porque aí sobra 10% para você fazer de investimento.
Hoje o poder de investimento do município é zero. É zero, exatamente. É zero. É, porque não se pensou no reflexo das ações, né? Sim. Foram fazendo as coisas só por... Mas não é fácil lá dentro você tomar essa decisão, porque politicamente nem sempre é aceito. Só para dar uma esclarecida melhor também, é que a gente tem que manter o padrão que a prefeitura dá hoje. Sim. Eu não posso abrir numa conveniada uma sala de 50 crianças, não vai ter isso, porque na creche eu não posso ter mais que 15. Se eu tiver 16, eu tenho que ter dois professores. Então eu tenho que manter, é um almoço e café e janta, eu tenho que manter igual. Eu não tenho como diferenciar, e nem deve, né? Então, a gente tem que manter o que a prefeitura proporciona naquela outra escola, na conveniada. Para não ter, não, então prefiro ir para lá. Não, todos são iguais. Então, a gente tem essa preocupação muito grande. Viu, Sérgio, mas eu acompanho algumas conveniadas de São Paulo, eu vou citar o nome até aqui, porque muitos conhecem, o Elias conhece, o Zacarias Camelo, por exemplo. Ele tem, acho que, 27 conveniadas. E a Prefeitura de São Paulo, ela tem os coordenadores e os supervisores, na verdade, Não, tem a nossa fiscalização. Né? Que tem toda a fiscalização, e eles têm que manter o mesmo padrão. Tem que manter o mesmo padrão, ou talvez até melhor do que o que a Prefeitura faz. Não, mas aí o perigo melhor é entrar num choque, e a gente não pode proporcionar esse choque. Senão vai começar, eu prefiro ir para aquela... Não tem preferência. Vai abrir as inscrições e vai acontecer que você vai para cá, o outro vai para lá, mas todos com a mesma... Mesmo critério, localização, se moram mais perto e tal. Isso aí eu acho que não é difícil de estabelecer. Tem que estabelecer o mesmo critério. Chega lá numa conveniada e falar, sua sala é muito grande, eu não posso colocar 50 pessoas aqui. Vamos passar um drywall aqui, vamos fazer 2 salas. Né? Mas o que eu falei, é ajuste de cada a LDB local. Dá esses parâmetros todos. Então você tem que cumprir a LDB. Independente de ser próprio ou terceirizado, você tem que cumprir. Sim. Agora, um outro detalhe, só usando a sua fala, Lisandro, em relação à questão da localidade, está se fazendo um estudo na Secretaria de Educação, nossa, junto com a Secretaria de Educação do Estado. Esse estudo, nós estávamos lá com um documento na mesa, lá, fazendo a proporcionalidade, né, Sérgio, do que, por exemplo, no 5º ano da primeira fase, quantos alunos estão na escola municipal e quantos estão na estadual. Nós temos o caso da 6ª, 7ª, 8ª e a 9ª série do ensino básico, nós temos na nossa rede, em média, 80 alunos por série. Hoje tem professor da Adido, né, que fala, tem professor especialista, porque nessas séries você já tem professor de matemática, português e tal, ele não tem... ele recebe da prefeitura e não tem classe para trabalhar. Ele não tem aluno para trabalhar. A maioria trabalha, boa parte desses alunos ainda estão na escola estadual. E acho que tem que estar lá mesmo, porque a prefeitura hoje não tem mais condição de assumir esses alunos. Não tem. A Secretaria de Educação de São Paulo, Secretaria Estadual, a gente tem lá, quer fazer tudo online, aproveitar a estrutura que o Estado já tem, tá? Para poder fazer as inscrições, as matrículas e a distribuição dos alunos na rede dentro do município, independente dela ser estadual ou municipal. Vai acabar com todas as faltas de vaga e vai direcionar o aluno próximo da escola onde ele mora, né? E vai dar uma transparência enorme. Só que corre o risco também da gente, se hoje tem 80 alunos na nossa rede, cair para 40. E sobrar mais professor. Para essa série, ou para essas séries, né, dentro do especialista. Então, mas
é uma solução que precisa, ao meu ver... Uma reformulação, né? É uma reformulação. Eu só queria fazer aqui um adendo do que o Lisandro está falando dentro desse tema da terceirização, porque a gente, né, Fábio, fizemos até um requerimento aqui, a gente falou, o Carlos Chito, o Lisandro e tal, e assim, nós tivemos aqui uma parceria, o presidente, que deu muito certo na gestão passada, mas eu acho que não conseguiram cumprir, eu não sei como é que está, não quero falar besteira, mas um convênio que foi bastante produtivo foi com o Recanto Betânia. Eles atendiam o nosso público com o padrão da municipalidade e nós tivemos no passado a Casa da Paz. Chegou um momento que o município não pagava, a Casa da Paz falou, tchau, estou indo embora, né? E que era uma entidade, né, Cecília, na época que recebia. Mas eu falo hoje assim, ó, por exemplo, a Casa da Criança foi uma pena, o Lisandro acabou de dizer, mas foi uma pena porque, na época, eles queriam assumir, o último relatório que a dona Esther mandou era de 55 crianças que eram atendidas pela Casa da Paz e recebiam um recurso de R$ 2.500 por mês. Então, não existia per capita nenhuma. Mas, assim, nós já tivemos a Casa da Paz, hoje, o Voluntários do Amor recebeu agora, recentemente, eles fizeram salas, a partir do ano que vem, igual o Valdemar, eles estão habilitados para educação infantil e médio, né? Então, eles vão começar a partir do ano que vem. A Casa da Criança, que também era no Cipó, e o Betânia. Se a gente pegar esses parâmetros dentro desse padrão que o Miro citou, e a gente até teve uma conversa bastante produtiva lá, e outro dia eu estava prestando um serviço na cidade de Caieiras, na assistência, e eu assustei lá, eu vi uma fila, e, na verdade, o município de Caieiras, ele fez essa parceria, está no edital, no Diário Oficial, né, sendo um edital lá, e, assim, eles terceirizaram, eles fizeram lá um ataque, porque tinha 3.500 crianças fora aquele que é obrigatório, né? Eu não sei qual que é a idade certinha, mas o que aconteceu? Eles abriram 1.500 vagas com entidades, com aquela parceria pública e privada e também com as entidades. Poxa, mas acabou resolvendo a metade da demanda de uma vez só. E o que o Sérgio falou é verdade. E é o que deixa preocupado hoje, e a gente começa a ver, o senhor Elias acompanha aqui, eu sempre falo da folha de pagamento, a gente vê, porque assim, a gente está tanto no pescoço, porque fica inviável a gente falar em melhoria, em plano de carreira, porque tira da onde? Aquela despesa básica. Você tem 10, aquilo que falou, eu sempre falo, quando uma pessoa pergunta, tem muito dinheiro no município e não se faz nada. Eu sempre falo, pega lá os 10, tira 6, que é quase 6 milhões de folha de pagamento, acabou o dinheiro. Aí paga isso, paga aquilo, tem que seguir ainda. Só que dentro desse parâmetro que a gente está falando, eu acho que é uma discussão saudável. Quando a secretária, o Fábio estava aqui, o pessoal teve aqui, né, Lisandro, a secretária de Educação, a gente falou isso com ela também, e eu acho assim, que eu acho que nós temos que ver, quando vinha essa LDO dentro do estudo, tudo, que se tem essa garantia para começar, é o que você falou, plantando agora para colher o benefício lá na frente. E viu, Sandro? Todos esses convênios foram encerrados porque eles queriam trazer para a rede municipal o aluno para poder receber mais Fundeb. Deu no que deu. Na verdade, todo mundo falou, não, cancela esse, cancela aquele, cancela o outro, para a gente aumentar o número nosso de alunos na rede, e aí o repasse vai ser maior. Está dando... Foi até o caso, Miro, que nós tivemos uma briga aqui, algumas mães e os vereadores, em relação, se eu não me engano, aos alunos do antigo Beija-Flor, né? Sim. Que eles levaram também para a rede para aumentar, para poder ter uma renda maior. E, na realidade... Que a única coisa que eles achavam que quanto mais aluno, mais dinheiro vinha. Só que quanto mais aluno, mais despesa. E a despesa é maior do que a receita. Estamos vendo isso hoje. Miro, só para eu fechar a minha parte aqui, eu estava conversando com o Fábio antes da nossa audiência a respeito da CIP, né, Fábio?
Foi. O valor de 682 mil no primeiro quadrimestre. Já está incluso aqui o reajuste que foi dado, porque teve aquela questão da quarentena, noventena, não sei como é que é, eu não lembro. Quando é que entrou os valores novos? A partir de quando? Nós chegamos na prefeitura quando foi dia 6, a gente foi levantar todos os orçamentos, lá tinha lá um comunicado do prefeito anterior dizendo que a CIP já poderia se cobrar. Então, chamamos a Eletropaulo, como é que está isso aqui? Não, rapaz, já janeiro, falei, você suspende janeiro, porque tem a noventena, fiz um comunicado no dia 6, eu lembro até a data, 6 de janeiro, suspendemos, falou, você tem que cumprir aqui a noventena. Então, teve gente que foi lançado e que depois foi estornado. Aqui não considera o estorno, considera só a receita. E a partir de março, então foi janeiro, fevereiro, março já começou a entrar o valor reajustado da CIP. Então, tem um valor que entrou atrasado em janeiro, que era para ter entrado em dezembro, acabou entrando em janeiro. Aí entrou janeiro, fevereiro, março já começou com os valores reajustados. E está dando média de? 180, 190. Dá para fazer conta aqui. Não, aqui eu fiz a média da 170 no quadrimestre. Isso mesmo, mas é mais ou menos isso. Tem 2 lançamentos que a Eletropaulo faz. Lançamento de faturamento e de recebimento. Não é isso, Cecília? Então, muitas vezes ela lança, mas não recebe, que tem uma parte da inadimplência. Depois de um determinado tempo, uma coisa vai compensando o outro. Eu sei que a Eletropaulo está diminuindo o espaço para corte. Antes você ficava devendo 3 contas para ir lá e cortar. Você está devendo 2 contas, eles já estão indo lá e cortar. O leitor está indo lá e já faz a leitura e já avisa o carro que está atrás, pode vir cortar que está devendo aqui. O negócio está meio... Então, para diminuir isso. Houve também um comentário em relação às séries, eu vi aqui, a gente está respondendo até uma ação do vereador Lisandro lá. A série só não foi incluída porque o prefeito anterior não assinou o convênio com as séries. Mas temos lá todas as comunicações, todas as trocas de e-mail, contrato, aquela coisa toda, mas as séries não refresca, o que foi dito aqui, acho que em 30% da rede. Não, as séries ela representa 9% do valor da arrecadação. Não, mas nós vamos pôr a série, nós já estamos com todos os estudos, já tivemos 3 reuniões com as séries, eles já mandaram, tanto é que a gente pediu primeiro para eles o número de contribuintes, o número de luminárias, porque a gente também tem que receber das séries o ativo, como a Eletropaulo também já passou o ativo para a prefeitura. A séries não passou porque o prefeito anterior não quis receber o ativo. Quando você só pode fazer manutenção no ativo quando o ativo é teu. Então, você tem que ter um contrato para receber o ativo. Então, o prefeito anterior não recebeu esses ativos ainda. A gente vai receber agora. Já pedimos lá o contrato, vamos refazer o contrato, para poder receber os ativos das séries. E aí a gente pode ir lá e mexer no ativo da séries, porque hoje é da séries, a séries não passou ainda para o município. No entanto, a gente faz, porque a séries também já tirou o corpo dela fora. Ela fala que é da... Se você ligar nas séries, eles falam que a responsabilidade é da prefeitura. Só que o ativo ainda é deles. E eles não repassaram, mas eles falaram o seguinte, nós já mandamos o contrato para a prefeitura que não quis fazer. Aí nós fomos atrás dos contratos, realmente veio. Chamei o Danilo lá, que na época era o procurador. Danilo, você tem... Falou, não, eu recebi, Miro. Fiz aqui a cota, mandei lá para o prefeito. E engavetaram lá, não quiseram cobrar, porque vai cobrar numa época política de uma região, entre aspas, pobre, né? Então, não quiseram cobrar. Eu acho que tem que cobrar, também acho, tem que dividir lá, e nós já estamos fazendo isso, tá? Já levantamos os pontos,
estamos levantando o valor, vai dar mais, acho que 15 mil, 16 mil reais de faturamento. Tanto é que é isso que eu estou falando, dá 9% de 180 que arrecada hoje, vai arrecadar mais 15, 16 mil reais. A gente vai fazer, até porque tem apontamento do próprio Ministério Público em função da ação que está rolando lá. A gente tem uma grande preocupação do Ministério Público amanhã falar assim, ó, suspende toda a CIP. Se suspender toda a CIP, mas é um risco, né? Vamos avisar. É um risco. O Sérgio Andrade fala assim, eu tenho medo danado disso. Avisaremos a população que, devido ao nosso nobre vereador... Estamos suspendendo o serviço, né? Então, eu vou ter que explicar o que é extrapetita. Só estou repetindo suas próprias palavras nessa tribuna. Então a gente está lá defendendo que nem doido lá, perdendo um tempão. Não, mas daí eu vou ter que explicar o que é extrapetita, né? Porque eu não pedi isso, já expliquei aqui, inclusive. Então, assim, há um risco enorme. Inclusive, vou aproveitar que o Executivo está aqui e propor um acordo para vocês. Vocês poderiam mandar isso de volta para a gente, agora que está incluindo a CIP, as séries, e a gente refazer essa base de cálculo. O que vocês acham? Mas eu não preciso mandar a lei para cobrar séries. Não. Até porque a lei fala que é cobrança de CIP, não fala que é cobrança de CIP da Eletropaulo. Ele quer rever a situação que é de hoje. Vamos colocar 10 reais para todo mundo. Mas vai dar mais para você. Não dá. Dar mais. A média, você viu. São 18 pontos. Nós vimos lá o cálculo. Hoje, isso assim, estamos discutindo aqui informalmente, formalmente, né, gravado. Mas hoje, 68%, para dar o mesmo valor de arrecadação, hoje eu estou na minha mesa lá, com 4 pedidos de expansão. Nós combinamos com o Mandagi o seguinte, o Mandagi cuida da parte de religar o que está apagado e a parte de novas, né, ele faz a manutenção, e novas expansões, novas ligações, centraliza aqui, porque a gente precisa fazer cálculo, precisa ver quanto vai comprar, são novas. Então, nós não estamos pensando em novas ligações ainda, porque sequer a gente está conseguindo acender o que já existe, como é que nós vamos pensar em novas? E ver, na verdade, o que sobra da CIP, porque hoje a gente não sabe o que sobra da CIP. Então, porque a gente fala que arrecada 180 mil, mas a conta de energia é 120, 110, 90, e nós estamos ainda pagando a CIP, nós pagamos dentro desses 600 mil, quase 200 mil de 2 parcelas da CIP, que ficou da gestão anterior. Então, e para poder parcelar o resto da Eletropaulo, ela falou, a gente parcela, desde que vocês paguem o que está atrasado. Não reparcelava o parcelado lá. Mas eu vou insistir aqui na minha tese. Aí, não, tese só para encerrar, você está no seu direito da sua tese, e tanto é que está se discutindo isso hoje juridicamente. Hoje, 68%, 70% da população paga abaixo da média, tá? Eles pagam abaixo da média para poder manter o mesmo faturamento da CIP. Hoje, para continuar faturando 180, 200 mil de CIP, eu teria que cobrar 14, 15 reais por unidade. Então, eu não entendo essa Só conta que sua. 14, 15 reais, abaixo da média, 70% pagam abaixo da média. Então, Miro, mas são 18 bicos sem os da série. São 18 mil bicos sem os das séries. 18 mil vezes 10 dá 180 mil. É só isso que eu estou querendo, que todos paguem igual. Não, mas tem inadimplência, tem outros... Não, tudo bem, mas a inadimplência vai ter em todas as cobranças. E a inadimplência você recebe uma hora. A minha insistência é nisso, é que todos, é a natureza do tributo. E se você inserir a série, vai inserir pelo menos mais 1.000. O que eu acho que tem que continuar é levar isso por mais alguns meses para saber, porque hoje, o que eu falei agora, nós não estamos falando em investimento. Hoje o valor que dá, não tem investimento. Então, mas 190 mil é suficiente? Não sei.
Para investimento, eu não sei. Mas você Nós estamos fazendo um estudo técnico agora, da CIP, estamos hoje cedo isso, né, Manandinho? Para ver qual é o valor que vai precisar para fazer novos investimentos. Então, mas você colocou aqui para a gente, naquela reunião aqui, Fábio, se eu não estou enganado, você me ajuda, que o custo com energia, com a conta, ele era, foi até uma surpresa nossa aqui, que ele era praticamente o mesmo, que não era por consumo, que se o bico ficasse o dia inteiro aceso, era por bico. Continua assim. Né? Então, tem 6.500 bicos, em média, né? Tem o custo disso. Então, ele tem que ser, se é daquela maneira que você falou, não é para ele variar muito. Ó, você tem 6.500 bicos, você paga tanto por bico, dá 90 mil por mês, vamos supor. Dá 100 mil por mês. Se a gente arrecadar 190, estou colocando só mais 1.000. Não sei se você já tem o número das séries, mas se fosse mais 1.000, vamos supor, a gente iria para 19 mil bicos de luz. Pagando R$10 cada um, nós teríamos 190 mil. Se gasta 100 mil com energia, a gente teria 90 mil para investimentos e manutenção. Mas é o que eu estou falando. A gente precisa levantar, começar a arrecadar com a nova CIP, para ver realmente quais são essas... vocês falavam o seguinte, não tem gente que consome 30 quilowatts. Oficialmente, tem mais de 3.500 pessoas que consomem 30 quilowatts. E o valor de R$6 não arrecadava 120 mil, 110 mil. Então, precisa começar a arrecadar para a gente chegar a esse número aí. Nós vamos estudar, não tem problema não. Então, que a gente poderia fazer um acordo na ação. Dá para fazer um estudo, sim. E estudar, não tem. porque é o que eu falo, a minha briga é só para que a natureza do tributo seja respeitada, que todo mundo contribua de forma igual. Só isso é que eu quero. Seja R$10, seja R$12, mas que todo mundo, que não entra na minha cabeça, é a pessoa onde nós moramos, por exemplo, não tem iluminação pública, né? E por que nós temos que recolher? Porque nós contribuímos para que tenha iluminação pública na cidade. O seu percurso tem luz em todo lugar. Então mas lá não tem por vontade de vocês. Então, mas essa é a natureza do tributo. Todos contribuírem para uma coisa para a cidade. Todos contribuírem de forma igual. Não é de acordo com a sua condição social. Eu até entendo, assim, mas não concordo. Eu até entendo a sua posição. E não, assim, não é uma posição minha, pessoal. Né? Em vários segmentos de cobrança, se tem dessa forma. Hoje o imposto de renda, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Então, mas daí é imposto de renda, é outro tributo, não é uma contribuição. Mas quando a gente fala, assim, essa discussão toda está sendo feita já na ação. Sim, sim. Toda está feita na ação. Estou falando, nós estamos informalmente aqui discutindo isso. Eu entendo que uma parcela pequena da sociedade, que quando você fala que ela consome acima de 650 quilowatts, né? Ela tem um padrão de vida melhor. Sim. Então, ela poderia contribuir, porque a renda dela, tudo bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela já contribui com mais, no imposto de renda, no IPTU, no IPVA, tudo ela contribui mais. Assim, para ela pesa menos pagar R$36, por exemplo, de CIP, 35, do que um cidadão menos poder pagar 12, 13 reais, se hoje ele está pagando 8, 7, 9. Então, é que entendeu? O cidadão assim, que precisa muito, ele não deveria nem pagar. A proporcionalidade, isso é o meu entendimento, tá, Lisandro? Não é o da prefeitura, e aí, como eu falei para você, isso aí juridicamente está se discutindo lá. Isso é o meu entendimento. Você está entrando na capacidade contributiva. Sim. Ganho mais, pago mais, gasto ganha menos, paga menos. Que não é, agora, não é a natureza do tributo contribuição, seja ele qual for. Mas porém, assim, é que 80% das cidades que fazem a cobrança da CIP tratam dessa forma. A gente, quando foi fazer o estudo, Tapicerica é assim, São Lourenço, Taboão é assim, Embu das Artes é assim, São Paulo... Não é 80%, não. É 80%. Esse é o estudo que a gente tem lá e que na hora
na hora certa, a gente vai demonstrar isso. Não, mas tudo bem. É que depois, se julgar essa petita, vai falar que o vereador deixou a cidade sem luz, né? Não, não tô, né? É o que eu falo, a minha briga, ela é jurídica, né? Eu entendo que o tributo, contribuição, ele tem a natureza de dividir entre as pessoas. Nós não, né? Só para esclarecer, nós não estaremos falando mentira. Não, Só sim. falaremos a verdade. Sim. Tudo isso foi em função de uma ação que o vereador Sim. fez. Não, Sim, quer dizer, e é eu não vou, evidente que eu nós assumo, jamais falaremos que foi o vereador que foi lá para cortar. Não, não foi. Sim. Só que nós vamos falar que foi em função de uma ação que o vereador, doutor Lisandro, Buscando a equidade dos mérito, contribuintes. nós não estamos entrando em mérito. Então, mas tem que falar Vamos a verdade deixar de inteira, lado. né? Só vamos falar o que está acontecendo. Lisandro, tanto para o bem como para o mal, é lógico. Por exemplo, se amanhã ou depois tiver essa equação, essa adequação também, o Ministério Público entende que isso tem que ser igual a todos. Também é mérito seu. Mas isso eu que ele acho quer dizer, né? É isso que ele quer dizer. Não, agora, acho que a gente está aberto. Eu acho que a gente é parceiro ou não é? Então, eu tô, Então, nós estamos abertos. tô colocando Nós a vamos co- colocar os prós e vai ter os contras, e depois, se for o caso, vamos fazer. Tô Não há colocando problema. tô colocando a Ninguém conta quer aqui. cobrar nada de ninguém que só por cobrar. Agora, para manter tudo e expandir, não tem outra maneira de fazer. Você sabe que alguém tem que pagar a conta. Então, mas o que eu estou falando, eu estou propondo a mesma E hoje eles mesma vão pagar a arrecadação. conta por quê? Porque e vai ter a melhoria, se Deus quiser, né, Mandaquim? Isso é importante. Não, e eu acho que Ter a melhoria é importante. Veja, a gente nessa audiência acabou fugindo um pouco, tal, mas eu Totalmente. acho até que é bom. Por isso que eu até pedi para o secretário de governo nos acompanhar e o Rodrigo Mandagi, bem como a Cecília e a Alice, embora eles não falaram nada, ficaram quietos, mas lá na prefeitura não tem, legal, as contas estão bem, graças ao Sérgio. Não, não é graças ao Sérgio, é graças à administração que tem Sérgio, Miro, Mandagi, Cecília e Alice. Ninguém lá faz nada sozinho, principalmente os secretários da casa, como se chama, né? Quer dizer, o Miro, o Sérgio e o Mandagi, praticamente eles participam de todas as decisões da administração. Então, eles estão sempre juntos, resolvendo, eu vou fazer isso, não, legal, manda abraço, não dá. Então, a gente trabalha em conjunto, não é mérito de uma pessoa, tudo que está acontecendo. Hoje, nós estamos bem no quadrimestre, não é mérito de uma pessoa, é mérito das pessoas que comandam hoje a prefeitura. Logicamente que a prefeita nos dá todo esse apoio, nos dá tudo o que é necessário para a gente poder fazer um bom trabalho. Eu acho que fica muito claro tudo isso. Gostaria de registrar a presença da secretária do Meio Ambiente, Gilmara. Se quiser fazer parte da mesa. Mais algum vereador com a palavra? Olá, presidente. Bom dia a todos. Primeira palavra. Estávamos discutindo aqui, até fugir um pouco da pauta aqui sobre creche. Eu até entendo que foi falado ali que não pode abrir mais salas na rede municipal, mas eu entendo que isso é uma discussão mais ampla, que no momento certo vai ser discutido, porque a gente está falando só de Lar Irmã Inês, ou nos voluntários do amor e tal, e acaba esquecendo o quê? Às vezes a periferia, às vezes lá precisa abrir sala, que lá tem mães, lá tem alunos. Então, é uma discussão mais ampla que vai ser no momento certo. Tudo bem que fala de orçamento também, que foi por isso que foi para esse lado. Com relação à CIP, que foi amplamente discutido na penúltima sessão aqui, que o nosso medo qual que é? Nosso medo, assim, eu acredito que também seja de vocês. Como está sendo discutido juridicamente isso daí, o juiz procede lá, não pode cobrar mais, julga a ação do Lisandro lá procedente, não pode cobrar mais, e devolve o dinheiro de todo mundo. A gente arrecadava em torno de 110, 120, como está falando, está arrecadando em torno de 170. 4 meses já vai para 200 mil, já são 200 mil que na teoria arrecadou, que vai deixar que já vai fazer uma falta imensa
na situação atual que estamos vendo, que as contas estão todas apertadas aqui. Mas isso é uma discussão para depois. Agora, com relação ao PDV, naquelas despesas que o Lisandro fez a conta de 24 mil, quantos já foram, já aderiram ao PDV? Aderiram foram 80 e poucos que foi falado lá. Mas quantos já foram efetivamente? Tantos já acertou as contas. Tantos já deixaram a prefeitura, tantos foram pagos, ainda tem tantos ainda. Vocês têm esse número em mãos? E se está nesse valor que o Lisandro falou dessas despesas? O valor de adesão, o número de adesão ao PDV chegou, acho que a 110 funcionários. 110, 115 funcionários. Não tenho esse número exato. Nós liberamos, num primeiro momento, 20 funcionários e agora estamos liberando mais 15. O valor já liberado, gasto, já liquidado, foi em torno de R$450 mil. 440, está faltando 2 parcelas aí de, acho que R$25 mil para liquidar. E esse último, o próximo lote que a gente deve fazer agora, que a gente está fazendo por lote. Então, é um diretor ou a pessoa que vem pedir, e se tiver dentro dos valores que a gente está delineando lá para poder pagar, devemos liberar mais uns 15, 20 funcionários agora, posterior à folha de pagamento, até o dia 10, até o dia 15. E isso já vai bater mais quase R$300 mil, R$350 mil. O valor total a planilha que nós fechamos chega em 2.400.000 de PDV. O problema do PDV é que 50% disso é multa do Fundo de Garantia. Então, você tem que pagar à vista. E o restante a gente parcela. Então, a adesão do PDV acaba agora. Porém, a homologação, o pagamento, a gente não tem um prazo definido, então a gente pode fazer. A ideia é fazer até o final do ano, liquidar. Inclusive, como o Sérgio já falou, tem alguns casos que a gente vai indeferir o PDV, que não justifica para a gente liberar, às vezes, um médico no PDV, que só vai dar despesa para a gente. E esses 450 mil estão lá em despesa de funcionário ou está em outras despesas? Ele entra na despesa de funcionário e alguns itens dessa despesa abate depois como compensação indenizatória. Lá ele sai na indenizatória aqui no gasto de funcionário. Agora, só esclarecendo o Fábio, no Oi. caso da creche, veja, nós citamos nomes, como podia citar Friasa, Colégio Nogueira, União, lá o Arco-Íris. Não, o caso do 37, as madres. Não, Recanto. É que vai, na verdade. Aqui que isso vai ser discutido. Não, mas na verdade, quando acontecer o fato, primeiro nós vamos fazer um chamamento público para quem se interessa a fazer esse tipo de prestação de serviço. Todos terão oportunidade de se apresentarem, bem como eles deverão apresentar um projeto de cada uma, o que se pretende fazer, certo? Então, é no geral. A gente só cita nomes que são os mais conhecidos, que já tiveram algum envolvimento. Simplesmente isso. Entendo. Só citei assim que, no meu entendimento, é uma discussão maior do que essa. Não é só a gente falar, não podemos mais abrir mais salas e largar o pessoal que está lá. Aquilo que a gente fala. Tem a parte número e tem a parte humana, a parte social que tem lá, que tem que ser atendido. Que todos nós estamos aqui nesse intuito. Todos nós queremos ver o quê? O bem do município, o bem dos munícipes, como foi dito aqui no começo da apresentação. E com relação às dívidas que ficaram aí, já chegou a um número que quando veio apresentar o último quadrimestre da gestão de Clodoaldo, não tinha um número fechado ainda. Falou que tinha uma dívida girava em torno de 22, mas que podia chegar a 50 milhões. Já definiu-se um número já? Nós vamos fazer uma publicação agora,
fechando essa dívida. A dívida com fornecedores contabilizada, né, fornecedores de folha de pagamento, era 28 milhões e 500, que foi o oficial, 28 milhões e meio. Porém, dá só um exemplo que foi noticiado aí na Globo, aí, tem 18 milhões, por exemplo, de uma dívida que não foi consolidada ainda. Isso não entra, não tem. Só colocar esses 18 milhões, a conta aí já vai para 58. Vou dar um exemplo. FBS, a empresa que construiu o Pontilhão. Nós devemos para a FBS 600 mil reais. Só que isso não está computado. Ele simplesmente, o prefeito foi lá, fez um parcelamento para pagar 4 parcelas de 600, pagou 3 e não pagou a última. Isso não está na conta. Eletropaulo, era 500 mil reais, 550 mil reais, tinha computado como dívida R$1.000. Sabesp, é uma dívida de 1.200.000, tinha computado 700. Desapropriação da área aqui dos Cagorrara, tem que 150 mil reais para pagar que não foi computado, não está em restos a pagar. Fornecedores, tem pelo menos uns, que nós chegamos aí em número de fornecedores, aí uns 500 mil reais de diversos fornecedores que não estão em restos a pagar. A gente vai descobrindo aos poucos, o fornecedor chega lá cobrando uma nota, mas essa nota não entrou na prefeitura. Aí quando você vai ver, ele traz toda a documentação com recibo, não sei o que e tal. Tudo isso a gente juntou, encaminhou ao Tribunal de Contas, que estava até a semana passada, estava lá na prefeitura, fazendo auditoria do ano de 2016, e a gente está fazendo a sindicância de todos esses procedimentos que não foram apontados como restos a pagar, e encaminhando também ao Ministério Público. O caso do INSS. É engraçado isso, até o Tribunal de Contas fez esse pedido formalmente, né, Cecília? O INSS ficou um restos a pagar de 5 milhões. Só que quando você vai fazer a composição da dívida, chegou a 8. Porque ele não pagou, tem mais 20% de multa, tem mais a correção, tem mais isso, mais aquilo, chegou a 8. Só essa brincadeira do INSS deu um diferencial aí de 3 milhões e meio. No fundo de garantia, ele falava que devia 300 mil reais. A multa do fundo de garantia é 20%. Então, quando você faz a consolidação da dívida, quando você fecha a dívida, ela aumenta um absurdo. Então, hoje, a conta fechada dos 28 milhões, tranquilamente passa de 37, tem uns 10 milhões aí que correu, fora os 18 milhões que é a consolidação do Castellucci, que ninguém tem em mãos ainda essa consolidação. Então, a conta chega a longo prazo acima de 60 milhões. E agora, findando o decreto de 180 dias, já tem alguma assim que já vai vir, um exemplo, paulada, 1 milhão para pagar, ou isso aí vai ser, ou isso aí, como todo mundo falava, vai lá para o Prédio Preto lá, vai lá no fórum discutir lá, e depois volta para a prefeitura, aí a prefeitura pode recorrer e ir jogando isso para frente, ou já tem previsão de alguma que vai ter que já pagar? Há possibilidade de prorrogar esse decreto. Isso aí está sendo estudado ainda. A gente tem conversado de prorrogar ou não o decreto. Vamos falar da parte legal. A outra, já tem empresa que nós já demos a negativa e já foi no fórum, já foi na justiça fazer a cobrança. Essa que for fazer a cobrança, se o valor for acima de 50 mil reais, aí hoje baixou, né, o precatório, pode acontecer da gente falar que não vai pagar, abrir uma discussão e isso vai para precatório. E uma outra situação muitas empresas que continuam sendo parceiras da prefeitura,
como a gente fez com a Eletropaulo, com a Sabesp. A Sabesp parcelou em 48 vezes a dívida que nós temos lá. Se o cara chegar lá e continuar fornecendo, dar desconto da dívida anterior, que a gente também está pedindo deságio, e parcelar, e a gente tiver disponibilidade financeira para pagar, que esse é o maior problema que nós temos hoje, não adianta pagar a dívida para trás e deixar nós. Então, são vários fatores aí que, como o Sérgio falou aí, a gente fala no ouvido do Mandagic, que fala no ouvido do Sérgio, que fala no meu, vamos pagar, não vamos pagar, esse cara tem que pagar, é o caso que teve discutido caso a caso. Caso a caso, não tem jeito. Agora, quem se sentir prejudicado, tem o caminho para cobrar, né? Não, sim. Obrigado. Mas teve casos assim que nós já fizemos alguns acordos, né? No caso da própria Emoção, do Pedrisco. Quer dizer, a gente tem que continuar comprando. Eu tenho que negociar a dívida anterior para poder viabilizar o hoje, né? Agora, eu também não posso assumir muito, porque senão é aquilo, o dinheiro não vai dar, né? Porque o que me deixa revoltada a população e a todos, eu estava conversando com o Elias ali, é uma dívida que, vamos se dizer, na teoria não é nossa, e o Elias me explicou ali momentos antes, que eu perguntou, oh, Elias, e o do antigo prefeito não vai pagar em nada isso daí? Ele falou que a lei de responsabilidade fiscal, que é somente nos últimos 6 meses. A gente vê essas dívidas aqui milionárias, 37 milhões, 51 milhões, que se for diluída se essa dívida veio sendo consolidada durante os 3 anos e meio lá, sem ser nos últimos 180 dias, que fica que ele talvez não sofra nenhuma punição, só fique só inelegível, rejeite conta. Isso que dá mais indignação em nós munícipes, né? Fábio, quem pune é o judiciário. Não, sim, não, eu sei. O que a gente tem a obrigação de fazer é levantar todos os procedimentos e encaminhar ao Ministério Público. Não, Isso nós estamos fazendo. Muita gente cobra lá, falou, pois o prefeito não vai pagar o que deve e tal. Talvez não pague o que deve financeiramente. Mas vai responder na justiça muita coisa. Eu acho que é injusto e não a população não pode ficar sem essa resposta, porque o que fez com o município, o Sérgio Andrade sempre brinca, o cara tem que ser muito bom, né? Nem bandido faz isso. Não, sabemos que não é vocês quem vai julgar, é o judiciário lá. O que nós podemos fazer é levantar com requerimentos, como estamos fazendo aqui, coisas que, instrumento, mesa, cadeira, barraca, 7 milhões da Sabesp, que o próprio Bacelar fez o requerimento, que estamos investigando e tentando ver onde foi parar esse dinheiro, que é da municipalidade, tentando levantar, vamos fazer denúncia no Ministério Público, vamos para cima dele. Mas o que, sabe, assim, que dá... Quando o Elias me falou isso daí, me deu até uma revolta, sabe? Eu falei, pô, que lei injusta, só nos últimos 6 meses, que se ele fizer algum erro, que ele vai pagar só nos últimos 6 meses, e os outros 3 anos e meio? Aí a gente fica... Nós temos dá para falar tudo aqui, mas temos casos lá do primeiro ano de mandato dele que nós estamos mandando para o Ministério Público. Veículos... Foi feito o levantamento agora, o fechamento dos bens inservíveis. Deu quase 200 veículos para leiloar, para se livrar, cara. Então, assim, era uma coisa que... Um outro detalhe que a gente teve uma reunião com os secretários, as contas de água, luz, telefone. Tinha conta em determinados... próprios, né, prédios da prefeitura, que vinha 7, 8 mil reais de água. E o secretário assinava aquilo, ia lá para pagar e ninguém estava nem aí. Aí perguntaram, como é que pode deixar fazer isso? Eu cansei de falar, falei assim, já que eu não vou pagar mesmo, não interessa quanto está gastando, sabe? Já que eu vou deixar para o próximo pagar. Hoje, cada secretário, para mandar a sua conta de água, suas contas de água, por exemplo, ele tem que levantar, ver se está dentro da média, se fugiu, se teve vazamento, ele vai lá, ele cobra, ele tenta... Ele tem que mandar a coisa para o financeiro para pagar resolvida. Mas ainda tem muita coisa para resolver.
Você dava licença para o ambulante, para ele trabalhar, e por tabela você deixava ele pendurar a luz, pendurar a água, e usava e desfrutava da prefeitura. E quem pagava isso? Todo mundo, porque o dinheiro público não é meu, não é seu. Todo mundo pagava. Então, como é que pode você deixar uma dívida entre Eletropaulo e Sabesp de quase 2 milhões de reais e todo mundo usava e abusava? Muita coisa. Obrigado, Miro. Miro, deixa eu só, agora para encerrar a minha participação, até porque eu acho que está para encerrar já, né, senhor presidente? Com relação a todo esse breve relato que o senhor fez com relação aos desmandos, né, vamos usar esse termo, da administração anterior, é uma coisa assim bastante preocupante, né? Que eu estava conversando com o Sérgio aqui. A princípio nós falamos de 28 milhões, né? E pelo relato que o senhor fez, pode chegar a 60 milhões. Então eu vou aqui deixar uma sugestão a Vossa Excelência. Quando do envio do orçamento para essa casa, né? Agora nós vamos fazer uma audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias assim, muito rápida, né? Porque todas as metas serão fixadas no PPA, que virá em setembro, então vamos fazer uma audiência assim, para cumprir a formalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, nessa audiência, vou até já aproveitar a oportunidade aqui. Obviamente, nós vamos convidar o secretário de Finanças, Sérgio Andrade, e Vossa Excelência, secretário de Governo, só os dois secretários, não tem a necessidade dos demais secretários vir, porque não tem metas, né? Então é mais para o Sérgio fazer uma explanação, e o senhor também, e vamos fazer dessa forma. Mas, quando do envio do PPA e do orçamento lá no mês de setembro, se o senhor achar por bem fazer um breve relato de toda a situação que a atual gestão da prefeita Maria Lúcia encontrou na prefeitura com relação a veículos, a patrimônio, a dívida, essas questões todas que o senhor colocou, eu acho que seria de bom alvitre para que os senhores vereadores tenham realmente uma comunicação oficial da prefeitura e que também a sociedade tenha conhecimento disso, né? Porque como o Fábio conversou comigo hoje, antes da audiência lá na minha sala, e ele veio com essa preocupação, poxa, Elias, nós estávamos falando em 28 milhões, tal, mas quanto é que tem, tal, como é que funciona a lei de responsabilidade fiscal, mas o prefeito não pode deixar dívida, tal. Eu fui explicar para ele que é dos últimos 180 dias, tal, né, e as consequências todas que isso causa. Então, quer dizer, como ele tem essa preocupação, e ele, obviamente, chegou na casa aqui, eu acho interessante essa preocupação do vereador Fábio, se o senhor puder e achar interessante, até na oportunidade do senhor fazer um relato em cima do que o senhor vai escrever, para que a sociedade tome conhecimento, para ver que as coisas não são tão simples. 60 milhões de reais de dívida, o nobre secretário Miro, é meio orçamento do município. Então, isso é um absurdo, né? Não vamos falar que é só o ex-prefeito Clodoaldo que cometeu esse desmando. Muitos agentes políticos cometem esses desmandos. Mas eu acho que para a cidade de Bugaçu isso entrou para a história, né? Pelos meus 30 anos e poucos de serviço público que tenho, eu nunca vi um desmando tão grande como esse. Então, se o senhor achar por bem, fica aqui uma sugestão a Vossa Excelência. Obrigado. Parabéns, Elias. Só complementando do Elias, que foi o que nós, na reunião que tivemos na segunda-feira com a prefeita, transparência, porque nós somos o quê? A população já nos cobra. E às vezes a gente fica naquela, é 28, é 35, Se a gente tem como o próprio Lisandro enfatizou bem lá na ocasião, a gente tem um instrumento oficial da prefeitura, aqui, para mostrar mesmo aqui, o que o cara fez, como está o município, a gente poder alertar a população como é que está, que a população nos cobra. Pô, ainda não fez o tapa-buraco, ainda não fez a iluminação pública, não arrumou, ainda não fez isso, está pagando X parcelamento aqui ainda, tinha tantos milhões, está pagando X de parcelamento, está pagando X disso, está pagando X daquilo, que a gente fala, nós todos vamos falar a mesma linguagem. É uma coisa importante, acho que, para nós vereadores aqui. Não, é importante a gente estar preparando esse relatório. É que assim, primeiro a gente estava pegando o pé da situação lá que não estava fácil. Segundo, que você tem que trocar a roda do carro com o carro andando, né? Não dá para parar. Terceiro, que agora nós ficamos aí 20 dias com o Tribunal de Contas lá, e o Tribunal de Contas, como é que é, Cecília? Eu quero para ontem cedo, né?
tudo era para ontem cedo. Na hora, rapaz. Na hora, e você fica que nem doido respondendo, e é muito complicado. E o terceiro, que é pior, né? A questão financeira, que você não pode perder o dedo de forma nenhuma. Deixar dívida. Isso quem me falou foi o prefeito de Itapecerica, o Jorge. Falou, Miro, pior do que deixar dívida é não deixar receita. Que se o cara deixa uma dívida de 50 milhões, mas você arrecada 15 e gasta, o seu custo fixo é 7, 8, não tem problema, em 10 meses aí eu paguei. O pior que ele deixou, a gente vê assim um montão de coisa que não foi lançada, IPTU não foi lançada, ele não deixou receita pronta e deixou as dívidas fechadas. Então você tem lá, nós fizemos uma conta do dinheiro livre, que a gente chama, né, do recurso próprio. Nós temos quase 8 milhões de conta fixa para pagar, entre folha, lixo, câmara, luz, tem quase 8 milhões. E a arrecadação do livre é 8.700. Então, você, para manter o dia a dia, falta dinheiro. Quiçá para pagar o atrasado. Assim, a gente não quer, não vai, tem, assim, dos vinculados, complica muito a vida da gente. Então, hoje, é pior do que a dívida que ele deixou, eu falo isso. É ele não pensar no município e falar assim, ó, pelo menos eu estou deixando uma arrecadação aí de 12 milhões e vocês têm uma dívida de 8 por mês. Sobra 4, esses 4 aí você se vira aí, faz o que você quer. Como o Lisandro falou, né? Não está sobrando dinheiro para, e você acabou de citar, não está sobrando dinheiro para investir. O município está estagnado, você não consegue fazer um recapeamento, não consegue fazer uma creche, não consegue contratar um enfermeiro, você não consegue nada. Falar nada. Mal manter o que está aí. Mais algum vereador? Por isso que eu volto a falar da importância desse documento, que aí a gente dá a resposta, pelo menos para quem nos chega e nos questiona, anda com o papel no bolso aqui, ó, tá aqui, ó, como está aqui, ó, como nós pegamos, ó, depois de 6 meses. Obrigado pela explanação aí. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus e aos presentes, e está encerrado a presente audiência pública. Obrigado, pessoal, valeu.